Jesus ele dá um novo significado para a criação. É a partir dele que o homem criado à imagem e semelhança de Deus ganha um significado espiritual. Porque aquilo que foi perdido, segundo o que nós cremos, o que foi perdido no Éden foi justamente a participação na totalidade de Deus. Então, o Éden nos tirou da totalidade de Deus. Aí, padre, agora você vai ter que me explicar melhor isso daí. Com base em quê? O que viria a ser isso? Essa totalidade, com base em qual relato bíblico? Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus... Primeiro me defina o que é imagem e semelhança de Deus no homem. Imagem é reflexo, semelhança é potência, semente, é aquilo que pode vir a ser. Então, foi dado ao homem a capacidade de ser como Deus. Isso é imagem e semelhança. Mas como que eu posso ter a capacidade de ser como Deus se eu não sei o que é Deus? De que forma é isso? Em que contexto, professor? Ué, se o senhor fala, acabou de falar, padre, que nós temos a capacidade de sermos como Deus. Como que eu posso ser como Deus se eu não sei o que é Deus? Eu faço a construção do que é Deus para mim, só que o que é Deus para mim não é a mesma coisa que é Deus para você. Sim. Logo, como que eu posso chegar nessa capacidade de ser como Deus se cada um entende e interpreta Deus da forma de cada um? Como seria isso? Eu não consegui alcançar a pergunta do senhor. O senhor falou assim, ó. Imagem e semelhança, o senhor estava no contexto de imagem e semelhança. Eu estou no Gênesis. Ok. Isso. Aí o senhor falou que o homem tem a capacidade de ser como Deus. Isso. Aí eu lhe perguntei, o que é Deus? Quando a gente coloca o que é Deus, cada ser humano vai trazer essa concepção do que é Deus para si mesmo. Sim. Logo é difícil de eu falar, eu preciso definir então o que é Deus para toda a raça humana. Logo, para isso, toda a raça humana teria que ter um único pensamento do que é Deus, e não a divergência de cada pensamento do que é Deus para si mesmo. Aqui a gente vai ter a revelação de Deus no Filho justamente para responder tudo isso. Mas aí como você me traz isso no contexto antes do Filho? No contexto qual está sendo escrito esse relato em Gênesis. Se o Filho ali não existia. As pessoas não tinham concepção do Filho. Não, mas não tinha concepção, padre. Não, mas existia, porque o Filho é consubstancial ao Pai antes de todos os tempos. Padre, a concepção. Hermeneuticamente nós estamos no Gênesis, certo? Certo. Isso. O escritor do Gênesis não tem concepção de Jesus ali. É isso que eu estou dizendo, hermeneuticamente. Como que o senhor faz essa construção? Nesse sentido que eu estou lhe perguntando. Quando o autor sagrado, no capítulo 1, diz que antes de existir os astros, antes de existir qualquer coisa física criada, Deus diz, haja a luz, ou seja a luz, né? Que é o original hebraico, vai falar ser, né? Ser a luz, seja a luz. Haja a luz. Então, que luz é essa que foi criada sem os astros e sem a possibilidade de uma interferência material? Se você me pergunta, eu lhe respondo, padre. Isso eu explico nesse meu livro aqui. Em busca da origem do Gênesis. Vaiomer Elohim vai rior. E disse Deus, haja luz e houve luz. O or ali, tanto que é o sol, é a lua. O interessante é que houve tarde de manhã o primeiro dia, e o sol é criado no quarto dia. Nós temos ali duas divindades menores. Or é uma divindade. Roshek é outra divindade. Por isso que vem que não coloca o nome do sol e nem da lua, que foge um pouco do contexto da crítica literária, interessante do estilo do escritor na crítica da forma, é que ele vem nomeando, vem dando nome, né? E a luz chamou dia. Né? Não, no capítulo 1 só não dá o nome ao sol e à lua. Mas a luz chamou dia, as trevas chamou noite. Aí fala do luzeiro maior ou luzeiro menor. Mas por que não falou Shemesh e Arik? Não deram o nome. Por quê? Porque era o nome de divindades. Então a luz ali é uma divindade menor. Por isso que é criado o luzeiro maior para governar. Governar é reger a divindade menor, porque estava fazendo bagunça junto com Roshek, que eram as trevas, que isso eu explico no meu livro. Por isso nós temos o termo Elohim, pluralizado. Dentro do Gênesis, que as pessoas colocam a trindade ali. Também. Bará, Elohim. Então, não é bem isso, né, que as pessoas constroem a trindade ali. Mas existe o politeísmo, que é a característica do escritor. Isso. O período patriarcal, ele é politeísta. E você está no Gênesis, você está no Gênesis, que é o período patriarcal. Então a luz menor que ele quer trazer ali, que você me perguntou, é uma divindade menor ali. O Or é uma divindade menor.
E nós cremos que esse Cristo, o próprio João vai responder quando fala que ele é a luz. Então nós cremos que ao criar todas as coisas, Deus precisa da luz para dar cor e forma. Padre, você está fazendo, eu estou entendendo, um contexto paralelo, usando João como luz para tentar validar o Gênesis. Isso. Mas a gente não pode esquecer que o escritor, quando está escrevendo o Gênesis, não existe Evangelho de João. Não existe. Eu quero que o senhor se mantenha no contexto temporal. Tá, que o senhor vai trazer isso daí no pensamento verdade, do escritor? Não é o que o senhor quer que se mantenha. Eu preciso de passar para o senhor o que eu acredito e não aquilo que o senhor quer que eu fale. Não, assim, do que o senhor acredita, para mim não vai, que eu não vou discutir crença e fé. Não estou discutindo. Estou discutindo ciência. Quando o rapaz está escrevendo o livro do Gênesis, vamos colocar Moisés para simplificar a didática. Moisés tem ideia de Evangelho de João? Não. Moisés tem ideia de Jesus? Também não. Não existe essa concepção nesse período. Cientificamente e hermeneuticamente, a hermenêutica me faz interpretar dessa forma. A mesma coisa, a serpente era Satanás? Não. A construção veio depois, por intermédio de Paulo, livro do Apocalipse. Mas quando o escritor está escrevendo, ele vai dizer que era um animal astuto. Não vai colocar que é um ser maléfico ali. É nesse sentido que eu estou dizendo, padre. Agora, o que o senhor vai colocar da sua crença, amém. Isso eu não discuto, tá bom? Fique à vontade, tá? Dentro daquilo que a gente examina, né? E, sem dúvida nenhuma, a partir daquilo que Deus criou, e na criação nós temos a presença da Trindade, e essa presença trinitária, para nós, já justifica, né, a figura do Pai, do Filho e do Espírito. E durante todo o processo da história da salvação, nós vamos contemplando o agir do Pai por meio do Espírito, por isso que nós cremos que os profetas falavam, né? O Espírito falava pela boca dos profetas. Então o profeta era o mensageiro do Espírito Santo. Me explica melhor isso, padre, que eu não entendi. O credo que nós professamos cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Não, o senhor falou que os profetas... O Espírito fala pela boca dos profetas. Fala no sentido literal da palavra, o senhor está dizendo? No sentido literal. Aquilo que ecoava era o Espírito... Era o Espírito falando. E hoje isso existe ou não? Não, porque as profecias terminam com o Messias, né? A profecia se encerra. Quando o Messias chega, cumpre-se todo o Antigo Testamento. Que tipo? Peraí. As profecias se cumprem em Jesus, é isso? Em Jesus. Ele é a conclusão de todas as profecias. Não é à toa que na Transfiguração aparece para ele Moisés e Elias. A lei e as profecias, que convergem para o Cristo. O Cristo é o cumprimento da lei e das profecias. Peraí, vamos lá. Aparece Moisés e Elias. Isso. É isso. No alto do monte, na Transfiguração. Justamente para demonstrar que Jesus é a concretização de toda a lei e a concretização de todas as profecias. Agora complicou, padre. Então quer dizer que literalmente apareceu Moisés e Elias. Sim. Essa fala é de quem na narrativa? Do evangelista. Sim, dentro do evangelista, mas quem é que está argumentando ali? Dentro do que está contido no evangelho. Cadê o menino? Abre aí para mim Mateus 17, por favor. Isso. Mateus 17, por gentileza. Quem está argumentando dentro do contexto? Vamos ver um pouquinho disso. O evangelista o tempo todo narra, né? Mas vamos pegar a fala. Existe uma fala de um dos apóstolos ali. Sim, Pedro, quando ele pede para ficar ali, é bom estarmos aqui. Pedro, Tiago e João. Transfigurou-se diante dele, seu rosto, resplandeceu ok, e eis que ele aparece Moisés e Elias falando com ele. Vamos lá. Nesse caso, padre, versículo 3, isso não é uma locução de Jesus, não é uma logia de Jesus. Isso é uma interpretação por parte do escritor. Ok. E Pedro, tomando a palavra, continua sendo o escritor, né? Sim. Disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí vem a pergunta, como que Pedro soube que aquelas figuras eram Moisés e Elias? Porque para ele afirmar que é Moisés e Elias, necessariamente ele teria que ter conhecido. E Pedro não é da época nem de Moisés nem de Elias. O senhor pode me explicar isso? A revelação é dada pelo Cristo no final do próprio capítulo nós vamos ter. Que Jesus vai explicar tudo o que aconteceu para que eles compreendessem e ainda pede para eles não contar nada para ninguém. Se a gente terminar de ler o capítulo, nós vamos ver isso, né?
Sobe um pouquinho, por gentileza. Vamos ver essa parte aí. Vamos pro final do capítulo aí, Pedro. Isso. Aqui, aí, 13, 12, 11. Pode subir. No 8, desculpa. Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Opa, melhorou então. Então existia um limite, não é isso? Existe. Poderia ter contado a respeito da visão após a ressurreição de Jesus, certo? Após a ressurreição. Ok. E se de fato e verdade se relata verdadeiro, por que Pedro não falou a respeito da visão, já que ele poderia ter contado em sua epístola? Mateus vai partilhar isso como representante do grupo apostólico, né? Não, a fala é de Pedro, certo? Isso, a fala é de Pedro. Porque Pedro, em sua epístola, Jesus já tinha ascendido ao céu, segundo o relato bíblico, por que Pedro não contou? Pedro falou a respeito da voz, mas não falou a respeito da visão. Por quê? Já que ele poderia ter contado. Será que então que a visão não era verdadeira? Porque Lucas vai colocar que eles estavam carregados de sono e Pedro não sabia o que dizia. Aqui nós estamos no contexto de Mateus. No contexto de Pedro, porque Mateus vai priorizar duas figuras do Antigo Testamento, que é a característica dele, do evangelho dele. Lucas já não. Lucas vai dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo. Não sabia porque estava carregado de sono. É como se nada disso existiu, nada disso aconteceu. E aí nós temos um problema que a fala de Pedro, e quando chegar na epístola de Pedro, Pedro vai falar desse episódio, mas vai falar da visão. Vai falar da transfiguração de Jesus, mas não vai falar dos dois personagens que diz que Pedro viu que apareceu. É complexo isso, padre. É complexo, sem dúvida. Né? E como acreditar de fato e verdade nisso? A Bíblia pode conter contos lendários mitológicos, padre? Ela ou não? contém. Ela contém. Ela contém. Poderia colocar isso nessa classificação de um conto lendário? Não por qual motivo? Não. Para a fé judaica, para a fé cristã, que é judaico-cristã do início das comunidades, é de fato o cumprimento. Jesus para nós é o cumprimento do que aconteceu no Antigo Testamento. Então nós acreditamos e professamos que Jesus é a lei e é a profecia. O senhor trouxe uma coisa interessante que eu esqueci, padre. O senhor falou que Jesus é o segundo Adão. Não foi isso? O senhor falou isso, não foi? Literariamente. Vamos lá, olha o que o senhor falou. É porque eu estou sem papel e caneta que eu acabei esquecendo para anotar, para não esquecer. Aí o senhor colocou o Jesus como segundo. Não era debate, porque senão eu ia arrumar a caneta aqui para vocês. Ah, mas nós não estamos debatendo, nós estamos trocando uma ideia. Não, mas aí, se fosse debate, eu ia arrumar a caneta. Sabe o que está sendo isso aqui? Mas Sabe o que está sendo legal? Aqui, na verdade, está tendo uma sabatina. Mas é uma sabatina. O padre Bom, recente mano, deu uma verdade. aula linda pra gente, falando que Jesus é o segundo Adão e Maria Então, é nisso que eu segunda quero Eva, entrar. Mas é isso, é isso. Segunda Eva, Mas hein? é bem isso. E o pessoal coloca aqui, nossa, segundo Adão, segundo é onde que eu vou mas entrar é o aqui Sabino agora. assistir mais Três Irmãos, pô. Não, e quer ver o Sabino vindo de rasteira agora? Sabino. Quer ver o Sabino vindo de rasteira? Não vou fazer isso não, padre. Padre, pode ver que eu sou muito centrado na hermenêutica. Demais. Eu respeito muito sua crença e fé, tá? Eu sou mais texto, eu sou pegado no texto. Isso é importantíssimo. Sou pegado no texto. Padre, isso aí quem vai trazer, se me fala a memória, é Paulo. Depois nós vamos ver o capítulo, que eu não lembro qual capítulo de Paulo, que vai trazer o primeiro Jesus como o segundo Adão. Mas o senhor trouxe um argumento, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que o senhor associou Jesus ao segundo Adão com a concepção virginal, certo? Você entrou até na questão do útero do nascimento. Nesse quesito eu discordo um pouquinho do padre por conta do quê? Porque se Jesus é o segundo Adão, já Adão não nasceu no ventre de uma mulher. Então eu teria que entender uma outra figura de Jesus como um salvador. Já que o primeiro Adão é o originador do pecado, e Jesus, o segundo Adão, como originador da salvação, caberia nesse quesito. Mas eu quero lembrar qual o texto. Gente, nos ajuda aí, vê aí qual o texto que vai falar do primeiro e segundo Adão de Paulo.